Então, não sei, eu tenho essa questão assim, o que que mudou? O computador viabilizou a estatística, né, fez um É, monte de. assim, você falou, viabilizou a estatística. Por quê? Porque você pode estimar modelos com bastante complexidade, não precisa ser simplesmente uma linha reta, né? Um plano e tal. E isso é, torna, então, é, e foi avançando cada vez mais, né? Quer dizer, você foi, depois chegou nas redes neurais, né? ah, artificiais, tal, com as de aprendizado profundo, quer dizer, você trouxe para aí a composição, né, de uma série de funções lineares por partes. Né? Cada camada uma função linear por parte, né? Composição. Então você consegue aproximar qualquer função contínua, Uhum. né? Por uma função linear por partes. Tá? Então o seu modelo pode chegar em situações bastante interessantes do ponto de vista de aplicação prática que antes você não podia, porque você estava restrito ali aqueles exemplos em que você conseguiria fazer essencialmente as contas à mão. Né? Então, uma coisa também que é notável, digamos assim, é o seguinte: quer dizer, o cérebro humano ele é uma grande tecnologia que ela permitiu a gente resolver uma série de problemas, né? Utilizando ele, papel e lápis. Né? Mas, a um determinado momento, talvez você precise é, utilizar uma tecnologia que demande menos do indivíduo. Né? Que é o computador, digamos assim, Uhum. que ela faz as contas, né? Tanto nas situações mais simples, né? Algebricamente mais simples, quanto nas algebricamente mais sofisticadas. Né? Isso é e o que a gente vê, né? O que a gente vê quer dizer, em cada momento da história, a tecnologia ela foi entrando, né? Antes você não tinha tabela de logaritmos para você Uhum. multiplicar números. Depois você passou a ter tabela de logaritmos, é um implemento tecnológico. Né? Uhum. Eu, Tudo bem. é, quando você tem na verdade, o computador liberta você, tá? Para simplesmente a questão da formulação. Né? Você vai olhar os conceitos que vêm que vem ali da matemática, né? Da parte de geometria, da parte de álgebra e da parte numérica, né? Você faz tudo utilizando o computador. Né? Coisas que antes, geometrias com curvas, com superfícies complexas, não sei o quê, você evitava. Né? Por quê? Porque você antes estava acostumado a trabalhar só com polinômio de grau 2, né? Então você precisava apenas 3 pontos para você traçar esboçar o seu gráfico, né? Você Uhum. ter acesso. No caso de coisas mais sofisticadas, mais complicadas, você vai precisar de muito mais pontos. Né? Então a geometria fica refém da capacidade de você fazer muitos coisas. Mas a essência de geometria não é impeditiva.
não é impeditiva dela, disso, de você utilizar esses conceitos. Né? Tanto é que a geometria ela foi evoluindo para os conceitos, elaborando os conceitos que permitiam ela trabalhar com coisas mais sofisticadas. Quer dizer, primeiro era a curvatura, depois a torção e depois a genialização disso para superfícies, né? Uhum. E para outros conjuntos de dados em dimensão maior. Né? Então, os conceitos estão lá. Né? A álgebra permite você basicamente quebrar os seus problemas, como a gente estava conversando antes, né? As lineares por partes, você quebra qualquer função em pedacinhos lineares por partes. Mas, e aí, claro, e depois já fica aí quase uma interseção com os métodos numéricos, né? Porque você vai fazer Uhum. uma aproximação por lineares por partes, né? Mas, enfim, a grande questão, acho que é uma questão que nos foge, tá? É que a gente tem consciência que quando a gente estuda matemática mais profundamente, o que a gente consegue mesmo é descobrir novos conceitos que são úteis para analisar aquela situação. Né? Mas, por outro lado, a gente não consegue aceitar ou ver como é que isso possa ser feito de forma automática. Né? Como é que um conceito emergiria pelo, por você extravasar uma quantidade de contas imensas que Uhum. agora você pode fazer usando o computador. Né? No fundo, sempre, sempre esteve tudo lá. Né? É, você começou com tabelas, né? Uhum. Com tabelas que relacionavam, sei lá, é, as diferentes pessoas e a produção que elas tinham de determinado produtos. E as tabelas depois deixaram as tabelas permitiram também que você trabalhasse com relações, não apenas com funções, com relações. E das relações você pula para a distribuição de probabilidades. Uhum. Tá? No caso finito, isso é trivial. Não, sim. Sim. No caso no caso da probabilidade, no caso finito, isso é bem simples de você conseguir passar de uma relação para uma distribuição de probabilidade. E aí pronto, você está nesse universo que é o que a gente vê que o pessoal está começando a mergulhar, o pessoal da inteligência artificial e tudo mais, mas que ainda é um pouco na superficialidade, a meu ver. Ainda não captam toda sei lá, quando você tem, assim, se você, está meio confuso aqui a minha conversa, né? Mas sei lá, por exemplo, se você tem uma porção de dados, né, ao longo de uma linha reta, né, é, já a própria descrição como conjunto já é insatisfatória porque ela começa a deixar de ser uniforme às vezes. Né? Às vezes tem um pedaços mais densos, outros pedaços menos densos. Né? Então você parte para
você ali já tem uma distribuição de probabilidade, tá? Naturalmente. Tá? É, e depois você parte para. Aí você pega e considera funções dessa distribuição de probabilidade. Que vai ser uma distribuição de probabilidade, mas vai ser magrinha, porque vai ser no gráfico de uma função, não vai ser no. Digamos assim, se fosse XY e fosse R2, você teria um R2 Godin, se você tem uma distribuição de probabilidade vetorial, digamos assim, que é mais Godin, né? E o pessoal ainda está aí nesse negócio, porque isso envolve as ambiguidades, né? Está muito confuso. Eu vou parar aqui. Mas, retomando assim, a questão é assim, porque por exemplo, na linha do que você falou, né, eu me digo assim, os gregos sempre souberam que o mundo não era feito de retas e círculos, mas era o que dava para fazer. Aham. Né? Nós também sempre soubemos, né, que o mundo não era feito de funções regulares e o próprio contínuo não é evidente que seja o melhor modelo. E às vezes até é engraçado, a gente faz como se fosse contínuo, coisas que a gente sabe que são discretos, Discreto, né? exatamente. E a questão é o quanto, vamos dizer, nesse momento a gente está podendo dar um salto semelhante ao que significou, lá, o que Aham. aconteceu do Renascimento para cá. Né? E nesse sentido, para onde a gente deveria apontar nossos estudantes nesse momento? Né? Certamente, eu vejo que ah, é aquele negócio. Você vai deixar de ensinar crianças a fazer contas de multiplicar? Você não vai deixar. Uhum. Tá? É fundamental para o desenvolvimento do raciocínio, me parece, que a criança consiga fazer até contas de multiplicar de cabeça, com números pequenos e tudo mais, né? Consigam manipular essas coisas de cabeça. Agora, até onde você vai? Né? Tem um momento em que você vai, você vai ter que você vai ter que ultrapassar a razoabilidade de fazer isso utilizando o cérebro humano. Uhum. Né? Então você vai incorporar a tecnologia. A tecnologia é o computador com os softwares que atualmente a gente tem, que a gente tem softwares sofisticadíssimos de manipulação algébrica, numérica, geométrica. Né? E, portanto, eu acho que a gente tem que partir para isso, tá? Para fazer essa transição. Quer dizer, o aluno vai ter que ter noção tanto das técnicas algébricas mais simples, né, geométricas mais simples, como também como ultrapassar os problemas mais simples usando a tecnologia, empregando o computador, tendo facilidade com essa linguagem adicional e com o que você mesmo falou, né, de ficar migrando de uma situação para outra. Né, que você está falando do discreto, mas de repente você já está considerando ele como contínuo. Todos esses saltos, né, são, são interessantes de serem dados, né? Essa tornar os objetos contínuos, como também às vezes tornar os objetos discretos, né? Quantizar, né? Essas quantidades. Né? E eu vejo que o que acontece?
o aluno ele precisa sentir que ele consegue tratar dos problemas que têm complexidade. Né? Mas se ele só ficar em funções de R para R, ele não vai. É um salto de imaginação muito grande, ou então uma quantidade imensa de anos de treinamento até que ele consiga sair da formulação de R para R. Mesmo a gente tem dificuldade nos cursos de cálculo, né? A gente vai lá, faz o cálculo de funções reais a uma variável real. Depois, o que a gente faz? A gente não consegue depois passar para Rn para Rm. A gente só fica ali na beirada, do R para R2, do R2 para R. Fica aí nessas coisas e a gente não, não, não vai fundo, não consegue transmitir. Mas também, quer dizer, aqui o negócio, talvez a questão principal seja a questão de você ensinar o aluno no âmbito de uma modelagem, de modelar uma situação concreta e real, né? Para eles desprezarem variáveis, desprezarem nuances e manterem outras e ainda assim conseguir problemas com alta dimensão. Né? Tudo bem que o teorema fundamental do cálculo ele funciona não só ali de R para R, mas também o teorema de Green-Gauss, né? Funciona para uma dimensão um pouco maior, mas também para outras dimensões maiores também, né? Mas de alguma forma a gente ainda não conseguiu tornar essas linguagens acessíveis, a não ser com uma quantidade muito grande de formalismo matemático, né? Com a noção de variedade diferenciável, que é simplesmente a primeira etapa ali, né? Porque tem bordo, não tem bordo, ou então é um conjunto que tem pedaços de dimensões diferentes, assim, um espaço topológico hierárquico, né, com dimensão 1, 2, 3, 4, ou por que a gente fica preso, né? É o vício dessas definições que elas vão exigindo cada vez mais de você, né? Mas por que a gente ficar preso só nas dimensões inteiras, né? Então, há muita coisa a ser repensado, né? Me parece assim que as ferramentas, me parece que os cálculos da forma como a gente ensina, né, são os cálculos a la Newton e a Euler, né? Não há uma mudança muito grande e servem exatamente para aqueles problemas que eles conseguiram resolver, né? Mas, mas que o mas que o Se você come chocolate, come? Não come. Você não come, a gente come. não é. Tá com quem? Aqui eu vou arrumar, pô. Obrigado. Vou botar aqui em cima. Que é o seu. Obrigado. A gente fica limitado a resolver usando as tecnologias que eles usavam. Tecnologias analíticas ou aproximadamente analíticas de aproximação,
né? Locais, né? Enquanto que, às vezes, o que você precisa é numa coisa mais global, sei lá, não sei. Eu acho que as ferramentas que a matemática desenvolveu durante o século XIX e XX, elas são as adequadas para tratar desses problemas de alta dimensão. Mas a gente ainda não consegue traduzi-las para que elas virem instrumentos de cálculo. Né? E, certamente, para virar instrumentos de cálculo, elas vão depender de você utilizar o computador para fazer as contas. Não há como você conseguir fazer as contas à mão. Né? Você consegue, em casos particulares, em algumas superfícies especiais, consegue. Tá? Você deve desprezar esse conhecimento que foi adquirido? Certamente não. Né? Mas será que todo mundo precisa ser treinado desse jeito, dessa maneira? Né? Ou a gente deve. Quer dizer, a questão é assim: nós conseguimos. Assim, há uma série de artigos que é assim: the reasonable effectiveness of mathematics. Mas esses artigos normalmente eram voltados para quando, com pequenos modelos simples matemáticos, você conseguia assim, dominar o mundo físico. Mas que agora não é isso. O que você precisa não é um modelo tão preciso, é um modelo mais feio, digamos assim, com mais parâmetros, que você vai ajustar a situação concreta, né? E que e, e que você vai conceituar usando os conceitos que você desenvolveu na matemática ao longo do século XIX e século XX. Não mais as técnicas desenvolvidas no século XVII, XVIII. Né? Vai jogar fora? Não vai. Todo mundo vai será que alguns não se beneficiarão em ter uma visão mais aprofundada do que aconteceu no século XVII, XVIII, até para avançar mais em algumas outras direções? Eu, pela minha pouca experiência em matemática, eu acho que sim. Entendeu? Quando você vai escarafuchando, 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 de repente você consegue obter uma coisa que valia numa situação menorzinha, aí você consegue para uma outra situação, uma série de outras particularidades, simetrias, de restrições, etc. Mas será que é isso que a gente precisa para um aluno que vai. Será que a gente consegue dar o poder que a matemática tem, que ela já desenvolveu, a gente consegue entregar para os alunos? O que eu sinto é que o pessoal da computação, da engenharia, eles conseguem, porque eles vão direto no problema, eles começam a desprezar uma coisa ou outra e tal, e acabam lidando com noções avançadas de matemática, mas num nível mais errado, digamos assim. Né? Mas os matemáticos ficam com prurido de utilizar essa. Sequer conseguem. Sequer conseguem descer num nível tão baixo. É engraçado, né? Porque quando a gente. Vamos dizer, a geometria euclidiana, por assim dizer, ela
para nós meio que ficou para trás, assim, né? Até é engraçado, às vezes você vê geômetras que não conhecem algumas coisas assim, não vou falar aquilo, né? Exatamente. Mas se a gente precisa botar a mão na massa, a gente usa. Você vai lá. Vai lá e usa. E você não fica lá demonstrando, isso aqui é pelo teorema tal, pelo axioma não sei das quantas, vai, né, e passa aquilo meio de certa maneira, porque isso abriu caminho para a gente fazer outras coisas. A questão é essa. Eu vejo como bastante razoável pensar que a gente vai tomar essas liberdades com a matemática dos últimos séculos, mas como vai, o que se apresenta? É mais computação? É mais probabilidade? É outra coisa que a gente ainda não sabe? O que vai ser central? Né? Eu, especialmente, acho que os principais modelos, né? Os principais modelos aí, quando a gente está falando desses artigos que falam sobre the unreasonable effectiveness of mathematics, basicamente todos eles tratam de funções algébricas simples. Uhum. E com isso você percorre um grande caminho. Né? Uhum. Só que eu acho que a extensão natural para isso são distribuições de probabilidades. Né? Uhum. E aí a gente tem até uma certa dificuldade, né? Porque uma variável aleatória, né? É uma coisa, normalmente é no contradomínio, mas que você quer trazer para o domínio, Uhum. entendeu? Você quer considerar aquilo como domínio, tá? Então tem até assim uma certa dificuldade técnica. Não é impossível, tá? Tá nos livros, né? Como você basta usar a identidade. Usar a identidade que você passa de uma para outra, né? Do domínio para o contradomínio, né? Mas isso cria uma certa dificuldade, né? Uhum. É, assim, quer dizer, o que acontece? Nós mesmos já sabemos que, de alguma forma, é no contradomínio que a, a ação roda. Né? Uhum. Tanto é que os físicos não estão nem aí para colocar S de T. Para eles Uhum. é S, é a Uhum. posição. O T já está desgastado no domínio. E os matemáticos eles ficam muito presos, né, em que a coisa mais importante, assim, tipo assim, mais importante da função é o domínio. Né? Uhum. Porque é ali que você vai poder calcular o elemento do contradomínio Uhum. correspondente. E quando, na verdade, não. O que interessa mesmo é o contradomínio. É onde o cenário se desenvolve. Né? E, sei lá, nesse sentido, então, e tentando juntar essas coisas aqui, eu vejo quer dizer, que a coisa natural você lidar com os modelos um pouco mais sofisticados, são os modelos estocásticos, né, Uhum. em que você tem ambiguidade, em que você tem o risco de errar, né? Você pode medir o risco de você errar, entendeu? Que é mais próximo da nossa realidade, Uhum. né? É mais próximo do que acontece mesmo. Né? É, quando você está jogando futebol, pô, é com isso que você lida o tempo todo. A bola nunca vai exatamente para onde você queria. Por mais, por mais perfeita que seja, mais esférica que seja a bola, não sei o quê, né? Sempre tem ali
uma aleatoriedade, um outro componente Uhum. envolvendo. Né? Eu acho que realmente. É, agora, é aquele negócio, né? Ah, os matemáticos sempre se preocupam muito com funções, mas provavelmente tem que começar a pensar de forma um pouco mais próxima da realidade, que é o fato de que você tem a aleatoriedade presente, né, nessas coisas. Né? Sei lá, estou aqui Quer dizer, elucubrando. talvez então, quer dizer, em vez de modelos que com certeza saem do ponto A e chegam no ponto B, vão ser modelos que vão sair andando e você tem que acompanhar e corrigir, sei lá, um pouco Exatamente. controle, um pouco. É isso aí, não é o que eles estão fazendo com o chat GPT, com não sei o quê. Você tenta uma coisa e aí pareceu bem, mas aí apareceu mais Uhum, um outro exemplo que não foi naquela direção, teve uma ambiguidade, ele tem que tirar essa ambiguidade. Né? uhum, Então, então é essa a questão. A questão é se a gente consegue é, soltar todos os conceitos matemáticos relevantes que foram sendo desenvolvidos, né, ao longo dos séculos aí, para tratar dos problemas concretos que têm essas ambiguidades, não tem essa precisão, não tem essa. uhum. Não é determinístico, digamos assim. Né? Sei lá, eu tô. É muita. Bom, futurologia é sempre um risco também, né? Aham. Mas, por outro lado, é aquele negócio. Não é que eu volto a falar, não é que eu acho que a gente tenha que abandonar a matemática e o ensino da matemática clássica, algumas ideias clássicas. Tá? Só que talvez não precise ir tão fundo, né, nessas ideias e ir para ideias que sejam mais genéricas, mais a noção de aproximação mesmo. É uma noção é, mais genérica, digamos assim, né, do que a noção de interpolação. E ela é mais útil. Né? Uhum. É, enfim, sei lá, é meio isso. Eu fico assim, não sei. Porque hoje eu olho assim, eu sinto. Eu já é, senti muita falta da física. É, e hoje eu sinto mais falta da computação e da probabilidade. Aham, Uma mudança que eu sinto assim na minha ignorância. aham, aham, E aí quanto de alguma. Porque eu sempre penso assim, bom, se, se isso faz falta, meus alunos têm que providenciar para que eles não tenham esse problema. Né? aham. É, é, então, hoje eu sinto uma coisa assim, mas eu acho que, vamos dizer, mas por outro lado, nós temos currículos estruturados. Tive uma reunião agora no fundão da questão da avaliação do curso de Química, atribuições tecnológicas,
E eles têm lá cálculo 1, 2, 3 e 4, aquele de sempre. É, é, talvez eles precisassem aprender um pouco, vamos dizer, gastar um pouco menos de tempo com isso e gastar um pouco mais de tempo com algumas outras coisas que eu não sei ainda Aham. exatamente o que são, mas e as coisas mudam rápido, né? Porque É, eu acho que a questão toda é a questão do modelo. Né? uhum, Se o modelo vai ser útil ou não vai ser útil. Se o modelo vai ser útil, e quais são os conceitos que ele introduz. Tá? É, 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 e aí, de novo, aquela passagem, né? Da função de uma variável real, né? Função real de uma variável real, para uma situação multivariada. Né? mas não é mais multivariado de 4, 5, 10, é de 4 milhões, 5 milhões, Exatamente. 10 bilhões. É, é, Exatamente. E com isso, com isso, qual é a ferramenta matemática básica para você lidar com isso? Né? A álgebra linear, digamos assim. Né? Ela tem uma facilidade muito grande de aumentar a dimensão. Né? Só que a gente, mesmo em álgebra linear, a gente tipicamente só fica ali nas baixas dimensões. Né? ou nas analogias com as baixas dimensões. Né? Na álgebra linear tem um sentimento. As pessoas falam muito da geometria de dimensão alta e tal, da concentração de medida, mas eu acho que tem alguma coisa também. Eu costumo dizer que nossos vetores sempre foram magrinhos, assim, né? E não é só os vetores, porque os vetores magrinhos simulam o contínuo. E aí os operadores fazem com que as coordenadas só interagem. A derivada é isso, né? Você interage com as coordenadas do lado. Né? E, e, e a minha sensação é que ele tem um RN hoje em nuvem, né? Uhum. E que provavelmente, dependendo da situação, você tem grafos ligando as coordenadas que vão ter relevância. Isso me parece, ao mesmo tempo, fascinante e, ao mesmo tempo, acho que a nossa álgebra linear está muito distante disso ainda. Uhum. Né? É, com certeza. Com certeza. Não, não sei bem. Eu realmente estou, assim, eu estou num momento confuso Uhum. da minha, do meu pensamento, né? Quando você chegou, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Não vou conseguir falar nada. Porque já tínhamos esquecido que a gente tinha marcado. Uhum. Enfim, é uma questão pessoal, né? Particular. Né? Mas. E ainda estou, assim, nesse modo de achar que poderia estar pensando melhor, né? Uhum. Eu sou, mas, mas basicamente é, é saber quanto a tecnologia consegue explorar esses problemas multidimensionais. Uhum. Né? Quanto a tecnologia consegue. Porque as ferramentas tecnológicas elas têm uma capacidade muito maior do que as ferramentas analíticas, geométricas e Uhum. tudo mais, de tratar dos assuntos genericamente falando, digamos assim. Né? Estou falando especificamente
é possível que uma ferramenta analítica seja muito melhor, mas para uma situação geral, né? Bom, e sei lá, e a gente insiste muito no cálculo, né? Então, o cálculo, esse- qual é a essência do cálculo, né? A essência do cálculo é mudança, né? Você vê o efeito de pequenas mudanças, o que dá no final, o, o efeito da variação, né? Variação. Mas tem uma coisa, né, muito central no cálculo, você aproxima e passa ao limite. Uhum. E talvez agora a gente aproxime e não passe mais ao limite. Assim, né? De certa forma, tem uma coisa assim, né? Você aproxima e diz, já tá bom, já deu. Exato. Tem isso, porque, enfim, uma grande é a passagem da interpolar para aproximar, né? Uhum, Interpolar é definido de uma única forma. uhum, O aproximar é definido de inúmeras formas, né? uhum. Que pode, então, passa a ter tem que saber o feeling naquela situação específica, sei lá. Não sei. Yeah. E outro dia o Humberto Bortolossi trouxe uma outra questão, que já tem gente trabalhando um pouco nisso, né, mas que é em questão de ensino, não sei se você vê isso, porque a, a, a gente tem uma dificuldade de individualizar o ensino que a gente não dá conta. Você não pode. Você tem 50 alunos, você pode acompanhar cada um, ir lá ver e tal. Mas o computador pode. Quer dizer, ele está falando disso. O algoritmo está acompanhando você o tempo todo para saber o que você quer comprar. Aham. Ele pode acompanhar você para dizer o que você quer e como você pode aprender. Né? É, Isso também é uma coisa inexplorada ainda. veja bem. Quando você tem você quer construir uma casa, tá? Você vai lá e procura um arquiteto, e o arquiteto vai dar atenção total a você. Quando você está com um problema de saúde, você vai no fisioterapeuta lá e o cara vai ficar ali atendendo você especificamente. Quando você se desentendeu com o seu vizinho, você tem um problema legal e aí você vai tratar com o advogado e tal, que vai lidar com você individualmente. Né? Só no ensino Uhum, e nos shows de rock é que existe essa coisa de que o show é para ser é, lidado por uma única pessoa e uhum, que tem que agradar e atingir todo uhum, aquele negócio. Né? Não sei se o computador terá a capacidade de seguir você. Tudo bem, o algoritmo está ali seguindo você, vendo que você está saindo do departamento de tênis para o departamento de bolas de futebol, para o departamento não sei o quê, fica ali naquele negócio e tal. Mas eu não sei se ele tem a capacidade de perceber novas situações, que talvez uhum, só uma empatia do indivíduo com o outro consiga uhum. fazer isso. Né? Então, é,
a sociedade está estruturada de tal forma que sala de aula é um professor para 30, 40, 50 alunos. Né? Azar do professor. Né? Se ele E não dos atinge, alunos. se não atinge os alunos todos. Né? Isso até, às vezes, muda um pouco, né? Porque já se aceita que tem um professor de Libras lá, se o aluno apresenta determinado tipo de particularidade no Uhum, entendimento dele, né? No sistema sensorial dele. Né? uhum, Mas por que funciona desse jeito assim? Né? Por que não. é, por outro lado, o aluno fica ali horas e horas sentado na sala de aula, passa um professor, passa outro, passa outro, passa outro, e vai massacrando um pouquinho ali de uma coisa, mas uhum, nunca pega, nunca pega o cara e um problema que ele tenha. Qual é o seu problema? Né? Vamos resolver isso aqui, tá? É, não, o seu problema é esse aqui, tá? Então, tá. De repente você tem que passar por vários especialistas para você conseguir resolver o seu problema. Mas, uhum, talvez seja uma coisa que tenha que ser feita de forma individualizada. Não? O ensino massificou, né? É interessante, porque antes você excluía, né? Mas, de qualquer forma, talvez essa não seja a solução, né, para uma sociedade que está à procura de ocupação para as pessoas. Né? uhum, Aparentemente, o computador, o computador e a automação dos processos está retirando uma porção de gente do mercado de trabalho. Por outro lado, você tem coisas que pessoas sem um grande treinamento podem. ah, Você ser professor, você tem vários níveis que uhum, você pode ir atuando e você passa a ter uma vida significativa. uhum, Né? Enquanto que do jeito que às vezes isso não acontece, porque o professor se depara com uma turma de 30 das 8 às 9, outra turma de 30 das 9 às 10, e por aí vai, e aquilo acaba não sendo satisfatório nem para ele, nem para os alunos que uhum. fizeram isso. Né? Então, pode ser que seja uma questão social mais profunda, entendeu? Não, não seja simplesmente uma questão de é, o que ensinar, entendeu? Talvez seja o que ensinar depende dos interesses específicos daquela pessoa que tem mais facilidade para esse assunto, para aquele outro assunto, tal, Uhum. e consiga se aprofundar rapidamente, né, nesse negócio, mas sei lá, é isso.